Uma boa noite a todos. Dou por aberto o trabalho de hoje. Peço à primeira secretária que verifique se é número legal para iniciarmos o trabalho. Sim, senhor presidente, é número legal. Dou por aberta a presente sessão ordinária. Solicito ao vereador Valdir Jesus de Souza que faça a leitura de texto da Bíblia Sagrada. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, Sandra, Marcelo, meu boa noite. Ora, tendo o rei Davi acabado de instalar-se em sua residência e tendo-lhe o Senhor dado a paz, livrando de todos os inimigos que o cercavam, disse ele ao profeta Natã: Vê, eu moro num palácio de cedro, e a arca de Deus está alojada numa tenda. Natã respondeu-lhe: Pois bem, faz o que desejais fazer, porque o Senhor está contigo. Mas a palavra do Senhor foi dirigida a Natã naquela mesma noite e dizia: Vai dizer ao meu servo Davi: Eis que diz o Senhor: Não é tu que queres que me edificará uma casa para eu habitar? Mas a palavra do Senhor foi dirigida a Natã naquela mesma noite e dizia: Vai dizer ao meu servo Davi: Eis que o Senhor diz ao Senhor: Não és tu quem me edificará uma casa para eu habitar, desde que tirei da terra do Egito os filhos de Israel até o dia de hoje. Não habitei casa alguma, mas qualquer um viajante tenho-me alojado sob a tenda, sob o tabernáculo, improvisado, em todo esse tempo que andei no meio dos israelitas. Falei eu, porventura, a algum dos chefes de Israel, que encarreguei de apacentar o meu povo, porque não me edificaste uma casa de cedro. Palavra do Senhor. Peço à primeira secretária que faça a leitura da ata da sessão anterior. A ata da sessão ordinária realizada no dia 25 de novembro de 2020. Aos 25 dias do mês de novembro de 2020, no Salão Nobre Vereador José Francisco Xavier, nessa cidade, Comendador Livre Gasparian, realizou a sessão ordinária com início de 19 horas e 5 minutos. Havendo número legal, na ausência do vereador Carlos Alberto de Andrade Vasconcelos, presidente, e da vereadora Rosileia Gama, primeira vice-presidenta, assumiu a presidência a vereadora Maria Aparecida Ribeiro, segunda vice-presidenta. A senhora presidenta, então, deu por abertos os trabalhos, passando-se a leitura de trecho da Bíblia Sagrada, e, na sequência, na ausência da vereadora Cláudia Fontana, primeira secretária, solicitou ao vereador Valdir Jesus de Souza, segundo secretário, que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, que, não havendo quem quisesse falar a respeito, foi aprovada por unanimidade. Prosseguindo, como não havia matérias para serem lidas no expediente, passou-se às pequenas comunicações. Como não havia oradores inscritos para as pequenas comunicações, passou-se a ordem do dia. A senhora presidenta registrou que, como não ocorrera naquela data a reunião agendada da Comissão Permanente de Obras, Serviços Públicos, Educação e Saúde, por falta de quórum, não seria apreciado o projeto de decreto legislativo número 33 de 2020. A senhora presidenta declarou que ficara prejudicada também a realização da ordem do dia, visto que só havia 4 legisladores no plenário, e adiantou que seria apreciado na próxima sessão ordinária o processo número 69 de 2020, projeto de decreto legislativo número 33 de 2020, autoria da mesa diretora, que prorroga o prazo do decreto legislativo número 541, de 1º de outubro de 2020, e dá outras providências. Não havendo mais nada a tratar, a senhora presidenta registrou a presença da vereadora Maria Aparecida Ribeiro e dos vereadores Valdir Jesus de Souza, Hamilton Mendes Henrique e Adriano Seixas Vasconcelos. Encerrando a sessão dos trabalhos, lavou-se a presente ato que vai por mim, primeira secretária, datada e assinada. Comendador Livre Gasparian, 25 de novembro de 2020. Terminada a leitura da ata, eu coloco em discussão. Não havendo que queira falar a respeito, eu coloco em votação. O vereador que for a favor, permaneça sentado. O vereador que for contrário, fique de pé.
A ata está aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. Peço à primeira secretária que faça a leitura do expediente. Comendador Levi Gasparian, 30 de novembro de 2020, ofício número 109 de 2020, assunto comunicação faz ao presidente da Câmara de Vereadores, senhor Carlos Alberto de Andrade Vasconcelos. Em atendimento ao decreto número 1714, de 24 de outubro de 2018, artigo 2º, vimos informar a realização da licitação abaixo relacionada, publicada no Diário Oficial Eletrônico do município e site da Prefeitura, no dia 27 de 11 de 2020, para que os vereadores, caso queiram, possam acompanhar o referido certame licitatório. Pregão presencial, número 51 de 2020, processo administrativo 5789-P, 19 de 11 de 2020, objeto, aquisição de equipamento, material de consumo e material permanente com entrega única para a implantação do Centro Materno Infantil na Secretaria Municipal de Saúde. Data, 9 de 12 de 2020, às 9 horas. Local, setor de licitações. Atenciosamente, Rosane Maria Marques de Andrade, coordenadora de licitações e contratos. Esse é o decreto. Comendador Levi Gasparian, 23 de novembro de 2020, ofício número 27 de 2020, assunto, endereço correto ao projeto de lei número 25 de 2020, fica denominado Dr. Egílio de Araújo Cortez, o Centro Materno Infantil, localizado à Praça Joaquim José Ferreira, número 168, no centro. Excelentíssimo senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, comunico a Vossa Excelência que o endereço correto do projeto de lei número 25 de 2020 em questão é o Praça Joaquim José Ferreira, número 168, Centro, e não Estrada União Indústria, quilômetro 132, que por um equívoco fora protocolizado nessa egrégia corte no dia 5 de 11 de 2020. Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência, seus nobres pares, os meus protestos de admiração e apreço. Walter Luiz Lavinas Ribeiro, prefeito. Terminada a leitura do expediente, passemos às pequenas comunicações. Maria, que está na tribuna? Pela ordem, eu convido a vereadora Maria Aparecida Ribeiro a ocupar a tribuna. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, Sandra, Marcelos, Alexandre, boa noite, Gabriela. O motivo que me traz essa tribuna hoje, senhor presidente e nobres colegas, é que esse final de semana, alguns moradores do centro me chamaram a atenção, Gabriela, por favor, você pega aquela folha, a respeito de uma obra que está sendo realizada no centro de Levi Gasparian, ali na Beira-Rio, que na realidade não é uma obra. Ali está sendo feito alguns reparos, estão levantando 3 paredes, fechando o espaço, que, segundo as informações e o que está escrito lá, seria uma padaria para aprendiz. Um espaço muito pequeno, acho até que, para o propósito, muito inadequado. Mas, como cada administrador tem o seu perfil, eu, nesse particular, eu não quero entrar em detalhes. Mas o que está chamando muita atenção das pessoas é o valor. São R$ 62.969,71. Qualquer um de vocês que já fez uma obrinha em casa, um reparo qualquer, vocês vão de convir que aquilo lá, de forma nenhuma, gastaria este valor. As paredes, inclusive, estão sendo levantadas em cima do próprio piso e o telhado já existe. As instalações de rede de esgoto, enfim, no valor de R$ 62.969,71. E eu fico triste porque o atual prefeito, até os 3 anos de seu mandato, ele dizia que não podia fazer muitas coisas, conforme não fez, alegando que estava pagando dívida do prefeito anterior. E hoje nós já temos um prefeito substituto para assumir
no dia 1º de janeiro, se assim Deus permitir, e assumirá, porque ele teve voto da maioria, será que esse tipo de coisa não está sendo só mesmo para deixar dívida para o prefeito já começar uma administração com as mãos e os pés atados? Porque o que me consta, a aparelhagem da padaria já existe. Então, estão simplesmente levantando paredes e, olha, com a prestação de serviço por 2 meses, que está lá o início, no dia 4/11, e o término no dia 3 do 1º de janeiro, no dia 3 de janeiro de 2021. Então, os senhores vão lá, que os pedreiros trabalham meia hora e somem. Aquilo ali, aquela obra que eles estão fazendo, é coisa de 15 dias no máximo, mas vão demorar 2 meses. E eu fico muito aborrecida, porque a gente termina um governo fazendo com que o dinheiro público escoa pelos ralos. E o próximo prefeito que assumir, que é o ex-prefeito Cláudio Manarino, que a gente reza, eu peço muito a Deus que ele consiga fazer um governo diferenciado, mas você já entra nessa situação se perguntando que administração o atual prefeito vai deixar para esse que vai assumir dia 1º de janeiro? Que situação financeira o atual prefeito vai deixar para o seu substituto, Cláudio Manarino? Porque se lá atrás ele cansou de dizer que o Cláudio havia deixado muita dívida para ele pagar, eu espero que ele esteja agindo diferente, deixando a prefeitura enxuta para poder o nosso prefeito eleito conseguir fazer o seu trabalho com dignidade, conforme o povo merece. Porque eu lutei aqui nesta casa, tenho indicações, o prefeito anterior tinha feito um espaço na Rua Cassiano Nascimento, uma coisa pequena, e os senhores secretários de obra e serviço público foram lá e destruíram esse espaço. E não arrumaram. E agora vai gastar R$62 mil para levantar 3 paredes num espaço que já toda a infraestrutura está pronta? Gente, eles estão sem noção de valores. Eu estou usando essa tribuna e estou falando porque fui procurada. E, novamente, volto a dizer, até o dia 31 de dezembro eu estou vereadora e, se Deus me permitir, dia 1º de janeiro, eu continuo o meu trabalho. Eu peço até desculpa aos colegas, porque no apagar das luzes, a gente trazer um problema desta natureza, onde já não há nem tempo hábil para fiscalizar, que a verdade é essa, nem tempo hábil. Então, eu acho isso uma sacanagem. Quero agradecer a todos pela atenção e uma boa noite. Terminada os oradores inscritos nas pequenas comunicações, passemos à ordem do dia. Eu peço à primeira secretária que faça a leitura do processo 069 de 2020, dos pareceres das comissões. Comissão de Justiça e Redação, parecer número 67 de 2020, processo número 69 de 2020, relatório, projeto de decreto legislativo número 33 de 2020, autoria da mesa diretora, que prorroga o prazo do decreto legislativo número 541, de 1º de outubro de 2020 e da outras providências. Voto do relator, como o projeto em exame se reveste de plena legalidade, aprova o seu envio para apreciação do outro plenário. Comenda do Olívio Gasparian, 25 de novembro de 2020, Valdir Jesus de Souza, relator. Conclusão. A Comissão de Justiça e Redação, reunida nesta data, aprova o voto do relator ao processo número 69 de 2020, transformando em parecer. Comenda do Olívio Gasparian, 25 de novembro de 2020, Adriano Souza Vasconcelos, presidente. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer número 46 de 2020, processo número 69 de 2020, relatório, projeto de decreto legislativo número 33 de 2020, autoria da mesa diretora, que prorroga o prazo do decreto legislativo número 541,
de 1º de outubro de 2020 e da outras providências. Voto do relator. Como o projeto em exame se reveste de plena legalidade, aprova o seu envio para apreciação do outro plenário. Comendador Olívio Gasparian, 25 de novembro de 2020, Hamilton Mendes Henrique, relator. Conclusão, a Comissão de Finanças e Orçamento, reunida nessa data, aprova o voto do relator ao processo número 69 de 2020, transformando em parecer. Comendador Olívio Gasparian, 25 de novembro de 2020, Adriano Seixas Vasconcelos, vice-presidente. Comissão de Obras, Serviços Públicos, Educação e Saúde. Parecer número 36 de 2020, processo número 69 de 2020, relatório. Projeto de decreto legislativo número 33 de 2020, autoria da mesa diretora, que prorroga o prazo do decreto legislativo número 541, de 1º de outubro de 2020 e da outras providências. Voto da relatora, como o projeto em exame se reveste de plena legalidade, aprova o seu envio para apreciação do outro plenário. Comendador Olívio Gasparian, 30 de novembro de 2020, Rosileia Gama, relatora. Conclusão, a Comissão de Obras, Serviços Públicos, Educação e Saúde, reunida nessa data, aprova o voto do relator ao processo número 69 de 2020, transformando em parecer. Comendador Olívio Gasparian, 30 de novembro de 2020, Cláudia Fontana, presidenta. Terminada a leitura dos pareceres, eu os coloco em discussão. Ainda falta um? Peço à primeira secretária que faça a leitura do projeto de decreto legislativo. Projeto de decreto legislativo número 33 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal e Comendador Olívio Gasparian, a mesa diretora da Câmara Municipal apresenta para apreciação do outro plenário o seguinte projeto de decreto legislativo: prorroga o prazo do decreto legislativo número 541, de 1º de outubro de 2020 e da outras providências. O presidente da Câmara Municipal e Comendador Olívio Gasparian, no uso de suas atribuições legais, decreta. Artigo 1º, fica prorrogado a prazo do decreto legislativo número 541, de 1º de outubro de 2020, o qual dispõe sobre medidas para enfrentamento e prevenção do coronavírus Covid-19, passando a ter vigência até o dia 31 de janeiro de 2021. Artigo 2º, o prazo de vigência previsto no artigo anterior poderá ser reduzido ou prorrogado mediante aprovação de novo decreto legislativo, conforme o retrocesso ou evolução da pandemia decorrente do Covid-19. Artigo 3º, este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Comendador Olívio Gasparian, 23 de novembro de 2020, Carlos Alberto Andrade Vasconcelos, presidente. Rosileia Gama, primeira vice-presidenta. Maria Aparecida Ribeiro, segunda vice-presidenta. Cláudia Fontana, primeira secretária. Valdir Jesus de Souza, segundo secretário. Terminada a leitura do projeto e dos pareceres das comissões, eu os coloco em discussão. Não havendo quem queira falar a respeito, eu coloco em votação. Queria só fazer um adendo aqui. Nós estamos fazendo aí o projeto... Deixa eu ver um negócio aqui. A mesa diretora está propondo um projeto com vigência até 31 de janeiro de 2021, ou seja, primeiro mês de gestão do próximo presidente, mas que pode também ser reduzido ou prorrogado de acordo com o entendimento do próximo presidente, apenas para que a gente possa ter condições aí de enfrentamento dessa pandemia. Então, agradecer a mesa diretora aí que também nos acompanhou nessa iniciativa. Coloco os pareceres e o projeto de decreto em votação. O vereador que for a favor, permaneça sentado. O vereador que for contrário, fique de pé. O projeto de decreto legislativo está aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Na quarta-feira, nós vamos estar votando o projeto... O projeto que foi lido agora, que altera o endereço da Casa Materna Infantil aí, vamos estar sendo votado na quarta-feira, se Deus assim nos permitir. Não havendo mais nada tratado, vou encerrar o trabalho de hoje até quarta-feira, se Deus assim nos permitir.